Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, a gente vai falar aqui o que acontece depois da chegada dos portugueses ao Brasil. Bem, a gente viu então que a Espanha, assim como Portugal, também foi um dos países pioneiros nas grandes navegações, né? Inclusive chegou à América bem antes dos portugueses, né? Embora tenha chegado na América Central e não no Brasil. Mas, por ter chegado, né, mais ou menos na mesma época, se achava então no direito de explorar as possíveis riquezas que pudessem existir nesse território, assim como Portugal, né? Então, para evitar que houvesse um conflito bélico entre esses dois países, foi assinado um acordo na cidade espanhola de Tordesilhas, chamado Tratado de Tordesilhas, né? O famoso Tratado de Tordesilhas, que contou com a intermediação da Igreja Católica. Esse tratado, ele estabelece a divisão do território entre Portugal e Espanha através de uma linha imaginária, tá? Essa linha que vocês estão vendo aqui no mapa, seria então essa linha proposta pelo tratado que passaria uma distância de 370 léguas da ilha de Cabo Verde, na África, tá? Então, estabeleceu-se que a oeste dessa linha imaginária seria um território destinado à exploração da Espanha e a leste desse território, aqui onde está em amarelo, seria o território destinado à exploração de Portugal, né? A gente sabe que Portugal acabou nem obedecendo essa linha imaginária, né? Ela foi ocupando, com o passar do tempo, a maior parte desse território aqui, que pelo Tratado de Tordesilhas seria da Espanha, embora, num primeiro momento, a ocupação do território no Brasil, né, a ocupação dos portugueses, se deu aqui na zona litorânea, né, nas áreas aqui próximas ao Oceano Atlântico, onde foram instaladas as chamadas capitanias hereditárias. E quando a gente fala, né, nessa história da chegada dos portugueses ao Brasil, né, a fonte documental que a gente utiliza, né, para contar essa história, para resgatar essa história, seria a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, né? O Pero Vaz de Caminha foi um escrivão que veio junto com a frota de Cabral, que era uma função extremamente comum nessa época aí das grandes navegações, né? O rei designava uma pessoa para exercer esse cargo, né? Ou seja, para relatar as impressões sobre os novos territórios encontrados, né? E sobre as possibilidades de exploração desses novos territórios, tá? Então, a Carta de Caminha, ela é considerada o primeiro documento redigido no Brasil, né? Muitos falam até que ela seria a certidão de nascimento do Brasil. E essa carta, né, a principal discussão a respeito dessa carta, né, é sobre as impressões, né, dos portugueses em relação à terra e em relação aos povos nativos, né? Então, pela Carta do Caminha, né, se a gente for utilizar somente a Carta do Caminha para falar, né, desse encontro dos portugueses com os indígenas, a gente corre o risco de pensar que esse encontro, né, ele foi extremamente pacífico, né, sem nenhum tipo de conflito o tempo inteiro, né? Porque o Caminha, ele descreve somente os primeiros contatos dos portugueses com os nativos, né? E esse primeiro contato, ele foi sim um contato
extremamente amistoso, né? Foi um contato onde não houve o registro de nenhum tipo de conflito, né? Houve trocas de presentes, né? Entre aspas, entre os dois povos, né? Houve uma comunicação à base de gestos, né? E o Camus ele não documenta nenhum tipo de conflito, porque ele está retratando somente esse primeiro contato dos europeus com os nativos, tá? Então o encontro ele foi agradável, né, para os portugueses, do ponto de vista dos portugueses, mas não tem como a gente saber a opinião, né, dos indígenas da época, porque, né, eram povos que não conheciam a escrita ainda, então não existiu, né, não foi feito nenhum tipo de relato, né, por esses povos, contando, né, da forma que os europeus fizeram. Enfim, né? Então é muito importante a gente se atentar para esse fato, né? Não pensar, né, que não houve nenhum tipo de conflito, tá? Esses conflitos eles vão aparecer logo quando os indígenas percebem, né, a real intenção dos portugueses em relação à terra, né, em que eles viviam, que era o quê? Né? Explorar, né, a maior quantidade possível de riquezas e fazer o processo de catequização dos indígenas, né? A gente viu aí que um dos fatores que motivaram as grandes navegações foi a conversão dos povos nativos ao catolicismo, né? Então, a partir do momento em que os indígenas percebem, né, que esses povos eles vieram para interferir, né, de uma forma assim, extremamente violenta na forma de vida, né, na cultura, na forma de vida, né, em que eles viviam, aí, né, você vai ter um segundo momento aí desse contato, que é um segundo momento caracterizado pela violência, né, pelo uso da violência. Então, houve, né, uma resistência muito grande dos indígenas em cumprir essas determinações impostas pelos portugueses, tá? Então, a gente fala aí que uma das principais consequências, né, da invasão dos portugueses, além das consequências econômicas, né, para Portugal, né, são as consequências culturais, né, ou seja, os valores, a língua, a religião, a arte, o sentido de direito e até a forma de conceber o mundo dos europeus foram levados, né, para as novas terras conquistadas e impostos, né, a esses povos do ponto de vista dos europeus, eram considerados povos inferiores. Tá? Uma das passagens aí mais conhecidas, né, da carta do Pero Vaz de Caminha é quando ele fala quando ele fala sobre o fato deles estarem nus, né, deles viverem nus, com as suas vergonhas de fora, né, e sobre, então, a necessidade, né, de levar a religião para esses povos, tá? Na cabeça dos europeus, né, os indígenas andavam nus porque eles eram destituídos de vergonhas, né, não tinham vergonha, não tinham moral, porque não tinham religião, né? O europeu nessa época ele não conseguia compreender, né, que ele estava se deparando com povos de culturas completamente diferentes, né, dotados sim de religiosidade, porém de uma religiosidade totalmente diferente da religiosidade praticada pelos europeus católicos,
né? Então, a chegada dos europeus na América significou a destruição, né, das civilizações que ali existiam e configurou um novo tipo de sociedade em que a população branca adquiriu posição dominante. Tá? Quando a gente fala aqui em civilizações, tá? A gente está se referindo às civilizações que existiam na América Espanhola. Eu estou me referindo aos povos incas, aos maias e os astecas. Tá? O conceito de civilização, né, ele não se aplica aos povos que viviam aqui na América Portuguesa, né, muito embora, né, eram povos que viviam dentro de uma cultura diferente, né, que não se enquadra dentro do conceito de civilização, mas uma cultura que também merecia o mesmo respeito, né, que qualquer outra cultura, tá? Então aqui eu estou falando aqui na nossa apresentação, aqui a gente está falando dos europeus e da América de uma maneira geral, né? Muito embora a gente possa, né, deslocar, né, essa generalização aqui desse último item para a América Portuguesa de forma bastante tranquila, né? Porque aqui também, né, o que passou a existir, né, foi justamente uma sociedade em que a população branca ela adquire a sua posição dominante, né? Primeiramente em relação aos indígenas, né? E num segundo momento, né, quando começa a escravização dos africanos, em relação aos negros africanos, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Qualquer dúvida, me mandem mensagem no chat, ou escrevam no mural do Google Classroom, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês as principais referências que eu utilizei para poder preparar essa videoaula para vocês, né? Até a próxima!